Parece que ficou bom assim, né? Bom, vamos começar então. Bom, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à live 2. Eu sou o professor Guilherme. A gente vai fazer alguns exercícios de matemática, né, dessa nossa parte 2. Bom, espero que todos estejam bem, estejam tranquilos. Estou testando aqui hoje o microfone do fone, para ver se melhora um pouquinho o áudio para vocês. Por incrível que pareça, né, o microfone que eu comprei para a gente poder fazer os vídeos, ele fica melhor no celular do que no computador. E, infelizmente, eu ainda não consigo usar o celular para poder fazer live. Espero que futuramente eu consiga, mas por enquanto a gente vai fazer no notebook mesmo, tá bom? A qualidade da imagem do notebook é um pouquinho pior do que do smartphone, mas depois eu assisti o vídeo, né, da live e eu vi que até que ficou razoavelmente bom, tá? O importante é que vocês assistam e que vocês consigam fazer os exercícios, tá? Os exercícios que eu faço aqui nessa live, basicamente são para consolidar o conhecimento que a gente viu, colocar em prática, né, a teoria de matemática que a gente viu. E se por acaso vocês conseguem fazer todos os exercícios que eu faço aqui na live, vocês conseguem fazer, dar o resultado correto, vocês não têm nenhuma dúvida, então ótimo. Vocês podem partir para a próxima, tá bom? Importante que vocês assistam os meus vídeos também, que eu tenho disponibilizado. Igual eu comentei nos primeiros vídeos, eles são mais teóricos mesmo, fogem um pouco da dinâmica que eu tinha planejado para ser em sala de aula, mas é porque é o formato, né, pessoal? Eu não estava acostumado, o cursinho também não tem uma rotina, né, uma estrutura fixa para fazer esses vídeos, tanto que vocês estão vendo que cada professor faz de um jeito, de um método. Inclusive, eu conversei com o Richard ontem, né, para a gente poder alinhar algumas coisas. E é isso, pessoal. Tá? Espero que esteja ajudando vocês. O importante é que vocês tenham uma rotina um pouco mais fixa de estudos. Tá? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Eu estou fazendo um mestrado e também está sendo difícil. Estou tendo todas as aulas online, eu tenho que ler muitos textos. Então eu tenho que me disciplinar e policiar muito. Tá? Mas vocês estão vendo que nós, professores, estamos tentando motivar vocês, estamos tentando passar conteúdo para que seja bom, para que seja dinâmico. E assim, depende de vocês, pessoal. Infelizmente, o cursinho não tem prova, o cursinho não tem. Agora, infelizmente, a gente também não consegue nem ter uma frequência de alunos. Mas é isso, pessoal. Né? Depende de vocês, né? O sonho de vocês. Amanhã, né, o sábado, eu vou fazer a live 3 das nossas aulas 3 que eu disponibilizei no sábado passado. E na parte da tarde, né, às 18 horas, eu vou fazer uma outra live, e aí eu vou procurar fazer na plataforma do Google Meets, que eu quero fazer uma apresentação sobre o curso de engenharia, né, no geral. Né, falar sobre os cursos que existem na engenharia, né, engenharia de produção, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia metalúrgica, elétrica, são várias, né, engenharia naval. Falar um pouquinho sobre as principais engenharias, né, as mais comuns, e também falar um pouquinho sobre como foi o meu curso lá na UFMG, na engenharia de produção, por que eu escolhi esse curso. E com isso, por mais que às vezes você não queira engenharia, talvez seja interessante você assistir para poder sair um pouco da rotina de estudos, para poder entender melhor como funciona, né, a universidade. Vou falar um pouquinho sobre os projetos que eu participei também. Mas é uma forma de talvez motivar vocês, tá? Continuarem conosco, continuarem assistindo as aulas. Vocês sabem que o cursinho ele é voluntário, então nenhum de nós está recebendo nada, por isso a gente faz porque a gente gosta muito. E é isso, pessoal. Então vamos começar aqui, tá bom? Então, olhando na apostila, o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês, ele está na página 115. Então, no Drive, tem a teoria e os exercícios, tá, de cada uma das aulas. Então, se vocês acessarem o Drive, na, na parte de matemática, vai estar escrito, acho que o professor Guilherme, se não me engano, matemática 2. E na aula 2 vai ter teoria e exercícios, só vocês entrarem em exercícios, vai ter lá todas as cópias das páginas dos exercícios. É a primeira que tem lá, né? É a 115, tá? Então, vou colocar aqui. Exercício
Na verdade, eu vou colocar apostila 1, aula 2, página 115. Tá bom? Só para vocês poderem me acompanhar. Espero que esteja bom aí para vocês. Eu não sei se fica melhor apagado ou acesa, né, essa luz. Mas eu vou deixar acesa por enquanto, tudo bem? Aí quem está me assistindo pode comentar se está muito escuro, muito claro, e aí eu vou alterando aqui, tudo bem? Bom, o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês, tá, que está nessa página... Eu vou evitar escrever de caneta vermelha, eu vou escrever de caneta preta, porque eu acho que dá para ver melhor com ela. Então o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é o exercício 3. Bom, então eu vou escrever aqui o exercício... Tá, não, desculpa, exercício 1, perdão. Eu vou escrever o exercício porque, se por acaso alguém não está conseguindo acompanhar, é importante que a gente leia junto também, tá? Que é importante a leitura. Então, vamos lá. As retas T e S são paralelas A medida do ângulo X é bem objetiva essa questão, né? Então, o que mais importa aqui pra gente vai ser o desenho da figura. Então, vamos desenhar a figura aqui. E aqui, né, lembrando que é 90 graus esse pontinho. E ali fala que o X está aqui em cima. E aí tem essas duas retas paralelas, né? Aqui faz 120 graus. E aqui faz 140 graus, tá? Bom, para quem está assistindo esse vídeo depois, eu recomendo que tente fazer, tá? Pause o vídeo, tente fazer. Quem está fazendo comigo aqui online, tenta se adiantar e fazer na minha frente. Mas, bom, esse exercício aqui, ele acaba sendo bem objetivo e simples. Ele até corrobora um pouco com nossas aulas anteriores. Por quê, né? Vamos ler. As retas T e S são paralelas, então a gente sabe que paralelas é um do lado da outra. E a medida do ângulo X vale quanto? A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é a somatória dos ângulos de qualquer triângulo vale 180 graus. Tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui. E também lembrar de algumas coisas relacionadas a retas paralelas, né? Retas paralelas, a gente sempre tem que lembrar do Z do Zorro, que é aquelas retas paralelas que quando corta uma transversal entre elas, vocês estão vendo aqui que tem duas transversais, né? Tanto essa aqui quanto essa aqui, que cortam as duas retas paralelas, elas têm algumas propriedades, né? Por exemplo, os ângulos internos, externos, alternos, que são semelhantes, né? São iguais. E uma outra coisa também que eu queria falar aqui com vocês é o seguinte: em uma mesma reta, né, a gente tem uma reta aqui, ela faz 180 graus com ela mesma, tá? Então, também é importante a gente ter isso em mente. Bom, mas resumindo o exercício, né, objetivamente aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, duas retas paralelas, né? Então, cada uma fazendo o seu ângulo aqui com cada uma dessas retas. Então, vamos analisar separadamente como que essas retas elas estão fazendo aquele Z do Zorro, né? Que sempre a gente tem que... Retas paralelas Z do Zorro, pessoal. É uma associação muito rica que a gente consegue fazer nisso, tá? Então, vamos pegar essa aqui primeiro. Bom, se vocês enxergarem aqui, ó, a gente tem um Z do Zorro, vou marcar de outra cor, bem aqui, né?
Ó, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Se vocês notarem, a gente faz um Z, ó, certinho. Ah, ele está um pouco deitado, né? Bom, não tem problema. O importante é que a gente sabe que a gente tem os ângulos dentro do Z, ó. Então, ó, se aqui vale 120, aqui também vale 120, tá? Tá, professor, mas no que isso me ajuda, né? Te ajuda aqui, ó. Eu tenho uma reta aqui, né, reta T, e eu sei que esse ângulo faz 140 graus. Então, para fechar essa reta, né, ó, eu teria um ângulo aqui também, né? Quanto que vale esse ângulo? Bom, 140. A gente sabe que um ângulo com a reta faz 180, então para 180 falta 40, né? Então, aqui vale 40. Tudo bem? E se vocês notarem, a gente faz um pequeno triângulo aqui também, né? Ó, aqui, até aqui em cima, ó, a gente faz um pequeno triângulo. A gente sabe que a somatória dos ângulos de um triângulo vale 180 graus. Ou seja, o 40, que é esse ângulo aqui, mais o 120, mais outro ângulo aqui, que eu não sei quanto vale, tem que dar 180. Então eu vou chamar de y, esse ângulo, que eu não sei quanto vale. Então a gente sabe que o 40 mais o 120 mais o y tem que dar 180. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem falar nos comentários, tá, pessoal? Lembrando que se o áudio estiver ruim, tá, vocês me falam também. E se estiver ruim para vocês enxergarem aqui também, vocês podem falar aí no chat, que eu estou acompanhando aqui. Muito bem, né? Bom, aqui a gente resolve naturalmente, né? 40 mais 120, né? 160 mais y igual a 180. Então, y vai ser, passa 180 para o outro lado, né? Ou 160 para o outro lado, 160. E isso vai dar 20, certo? Ó, a gente sabe que o y, então, vale 20. Ó, aqui, ó, esse y vale 20. Mas por que é importante saber que ele vale 20 graus? Porque agora acabou o exercício. Ó, aqui vocês têm que lembrar sempre também que vale 90, tá? Ó, ele não falou em nenhum momento no exercício que esse ângulo vale 90 graus. Então, é importante que vocês saibam isso. Ó, no desenho, ele só colocou esse pontinho aqui, ó, né? Esse pequeno quadrado com um pontinho dentro. Mas vocês têm que lembrar sempre que quando tiver esse quadrado com um pontinho dentro, significa que é 90 graus, tá? Então, eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Lembrando que aqui é o exercício 1, tá? Da página 115, da nossa apostila 1, da aula 2. Bom, então, a gente vai falar que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, ou seja, o x, que eu quero saber, mais 90, mais o 20, que a gente já descobriu, equivale a 180. Então, o x mais 90 mais 20, 110, é igual a 180. Passo 180 para o outro lado e troca de sinal. Vai ficar 180 menos 110, que vai ser igual a 70. Certo? E acabou. Esse é o nosso gabarito. X igual a 70. Então, o nosso gabarito da letra E. Certo? Dúvidas? Qualquer coisa vocês podem falar aí nos comentários. Fiquem à vontade. Relativamente simples esse exercício, né, pessoal? Aqui a gente só precisa lembrar mesmo do conceito de paralelas e associar com Z do Zorro. Aí vocês têm que lembrar o seguinte, muitas vezes os exercícios de matemática, eles têm outras formas de serem feitos. Então a gente poderia fazer de outras formas aqui também. Eu não vou fazer porque vai alongar muito a nossa conversa, então o jeito mais, talvez, objetivo de fazer seja esse. Podem haver outros também, mas aí são, às vezes, 2, 3, 4 métodos diferentes de fazer. Mas se vocês chegarem no mesmo resultado, tiver uma sequência lógica, tudo bem, tá ótimo. O importante é que vocês consigam resolver, tá?
aquela coisa, a gente passa como no vestibular, acertando questão, então não importa como a gente acerta, tem que acertar. Tudo bem? Então é isso, tá? A gente fez o Z do Zorro aqui, a gente viu que os ângulos internos do Z são iguais. A gente poderia também ver, ó, esse outro ângulo aqui, ó, tá? Fazer um outro Z do Zorro aqui também, tá? Faria um pouco diferente aqui, né? Porque é uma outra reta que a gente tem nesse segmento, tá? Mas é isso, pessoal. Então vamos fazer um próximo exercício aqui. Agora eu vou fazer o exercício 2. É o próximo da lista mesmo. Tá? Então eu vou colocar aqui exercício, eu vou colocar 2, só para poder seguir a sequência lógica da lista. Tá? 2 da página 115. O vermelho fica um pouco ruim, né? Eu sempre esqueço disso. Bom, eu vou escrever aqui também enunciado, tá? Para quem estiver acompanhando a gente poder fazer a leitura também. Então, Júlia começou a estudar. Começou a estudar geometria na sua escola. Com a dúvida em um exercício, com dúvida, em um exercício, passado pelo professor, de matemática. É só mate, tá? Vírgula. Ela pediu ajuda ao seu tio. Ela pediu ajuda ao seu tio. Lembrando que até aqui ele não disse nada com nada, né? Então o enunciado era. Eu não vou escrever isso não, tá? Só vou colocar direto o que ele fala aqui. As retas R e S, então, as retas R e S são paralelas. São paralelas. As retas U e T, as retas U e T, duas transversais. Duas transversais. Encontre o valor do ângulo. Então, encontre o valor do ângulo. Encontre o valor do ângulo X na figura abaixo. Tá. Bom, então é isso, né? Vamos ler aqui o exercício e eu já desenho a figura, né? Bom, Júlia começou a estudar geometria na sua escola. Com dúvida em exercício, passado pelo professor de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio.
Eu vou apagar aqui porque vocês estão vendo que ele não está falando nada em relação ao exercício aqui, efetivamente, né? De ângulos, triângulos. Então, para a gente poder desenhar aqui, eu vou escrever aqui. Aqui ele fala efetivamente, né? Então, ó, as retas RS são paralelas e as retas U e T são duas transversais. Então vamos lá, ele dá a figura pra gente, né? Então eu tenho aqui duas retas paralelas, que é a RS, e as duas transversais, que são a T e a U. Muito bem. E ele dá alguns ângulos, né? Esse ângulo aqui vale 120 e esse ângulo vale 20. Perfeito. Ele quer saber o valor desse x aqui, ó. Tá bom? Bom, então tentem fazer aí, tá, pessoal? Aqui também é um exercício relativamente simples, que é mais objetivo. Então, enquanto eu vou apagando aqui, tentem fazer. Ele não dá mais nenhuma informação aqui, só pede para encontrar o valor do ângulo, então eu vou apagar essa parte do enunciado para a gente poder resolver esse exercício. Certo? Bom, então aqui, reforçando, a gente tem de novo retas paralelas, e retas paralelas a gente sempre associa com o z do zorro. Então, ó, a gente tem um ângulo, e a gente começa o z do zorro, geralmente, pelos ângulos que são dados. Se a gente tem um ângulo aqui de 20, bom, vamos fazer um z aqui então, ó. O z pegando 20, ó, descendo. Ó, um z aqui, ó, certinho. Perfeito. Esse aqui é 20, e internamente do outro lado do z também vai ser 20. Tá bom? E se eu sei que aqui é 120, ó, eu vou ter um outro ângulo aqui, ó, dentro desse triângulo, ó, esse triângulo aqui, ó, pequeno, que eu vou chamar de y, que eu não sei quanto vale. A gente consegue achar o valor de y? Consegue, né? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então vamos resolver aqui, ó. 120 mais o 20 mais o y é igual a 180. Então, 120 mais 20, 140, mais y é igual a 180. Vou passar o 140 para o outro lado, então vai ficar o y igual a 180 menos 140. O y vai ser 40. Tudo bem? Ó, esse y aqui vale 40. Ó, a gente sabe que em uma mesma reta, o seu ângulo tem que ser 180 graus, ou seja, y mais x tem que dar 180. Então, o y mais o x tem que dar 180 graus. Mas a gente já sabe quanto vale o y, né? Vale 40. Então, 40 mais x é igual a 180. Então, passando o 40 para o outro lado, vai ficar 180 menos 40. Então, o x vai ser igual a 140. E acabou o exercício, certo? Se vocês perceberem, a gente resolveu ele em menos de 3 minutos, né? Que é mais ou menos a média de tempo que vocês têm para resolver as questões do Enem. Se vocês não sabem, né? A média de tempo, né? 5 horas dividido pelas 90 questões, dá mais ou menos 3 minutos. E se vocês ainda precisam calcular, né, o tempo de passar para o gabarito, fazer algum tipo de revisão, vocês vão gastar mais tempo em algumas questões, menos tempo em outras questões. Bom, essa questão aqui é mais simples, né, mais objetiva. Tá certo? Bom, então, vou apagar aqui e passar para o próximo exercício, tá? Vamos para o exercício 3. Bom, o terceiro exercício que eu vou fazer com vocês não segue mais a sequência, tá? Ele é o exercício 8, só que da parte de fixação. Então, vou colocar aqui. Ele está na página 118, tá? Então, ó. Vou escrever de preto, tá? Para ficar melhor. Então, Ixi, o preto tá falhando também. Aí fica difícil, né, pessoal?
Fixação. Página 118. É o exercício 8. É um exercício muito interessante por dois motivos. Um, porque ele começa a entrar um pouco mais na nossa matéria da aula 2, efetivamente, e porque é da FGV, da banca FGV. A gente chama de banca, né, quem organiza a prova. Então, a FGV, a gente tem a banca FUVEST, a banca do Enem, então, e elas têm características diferentes. Então, vocês vão ver que a banca do Enem, a característica dela é sempre fazer exercícios mais longos, mais trabalhosos, que exigem leitura. A banca da FUVEST, ela é mais conteudista, então ela cobra que você já tenha muitos conceitos, que você consiga aplicar esses conceitos de uma forma nova. E a banca da FGV, ela é mais parecida com a banca da FUVEST, né? Ela é um pouco mais conteudista também, então ela exige um pouco mais de raciocínio lógico, de aplicação dos conceitos. Então são geralmente questões mais curtas. Mas bom, vamos lá, né? Esse exercício está muito interessante também, tá? Recomendo que vocês tentem fazer ele agora, enquanto eu escrevo ele aqui, porque ele não é difícil, mas também ele não é tão trivial assim, né? Ele não é tão comum, né? Trivial significa comum. Mas vamos lá. Então, vou colocar aqui, né? Na figura, AB e AE são tangentes à circunferência. Então, são tangentes a vou resumir, tá? Circunferência nos pontos B e E, respectivamente, né? Vou resumir também, tá? Respectivamente. E B, A, E, e aí ele faz um símbolo flexo no A, é igual a 60. Ou seja, ele está falando que o ângulo que faz esse triângulo no vértice A faz um ângulo de 60 graus. E ele desenha a figura, né? Vamos desenhar a figura aqui. Então, basicamente, é uma circunferência. E aí, mais nessa ponta aqui da circunferência, ele faz um triângulo. Vou marcar os vértices, né? Então, esse vértice aqui é o vértice A. Importante que vocês tentem desenhar a figura também, tá, pessoal? Esse treino de desenho é muito importante. Eu não me lembro se alguém ia prestar o ITA, mas no geral o ITA ele tem até uma parte específica de desenho também. Então é importante que vocês saibam, tá? Aí ele puxa um outro triângulo aqui para cima, né? E ele marca outros vértices, né? Aqui é o P, aqui é o C, aqui é o Q, aqui é o D e aqui é o R. Certo? Vocês vão ver que na apostila já tem algumas coisas desenhadas, né? Mas o exercício, de fato, ele só tinha né, ele pede o alfa aqui, os desenhos, tá? Então, vou continuar aqui, que ele continua, né? Se os arcos, então, um pouco junto aqui, tá, pessoal? Se os arcos BCP, CQD, CQD e DRE, vocês perceberem, ele não faz uma reta, né? Ele faz tipo um arquinho mesmo, que significa um arco, né? Que significa uma parte da circunferência. DRE, que é um D, tem medidas iguais. Isso é importante, hein? Tem medidas. Ficou ruim ali, né? Deixa eu escrever de novo. Tem medidas iguais. Tem
medidas iguais. A medida do ângulo, a medida do ângulo BEC vale quanto, né? Então, o alfa. Não vou escrever o restante, só para a gente podermos aí colocar um alfa aqui. Tá? Ficou ruim ali, né, pessoal? Mas, bom, vamos resolver o exercício que dá pra gente resolver assim já. Então ele fala aqui, né, na figura AB e AC, que são retas, são tangentes à circunferência que ele deu na figura, nos pontos B e E, né, B e E, respectivamente. O ângulo BAE, então, BAE vale 60 graus. Tudo bem, aqui ele só conceituou o exercício. Tudo bem. Então, se os arcos BCP, vamos lá agora, vou marcar aqui, ó, BCP, né, ó, o arco BCP. Ah, professor, mas tá numa ordem estranha. Não tem problema, tá? Quando eu falo arco, quer dizer esse arco aqui, ó, CPB, BPC, ou como ele fala, BCP. Então, ó, esse arco aqui, ó, ele fala que é igual, né, ó, tem medidas iguais ao CQD, ó, CQD, ó, CQD. Então, isso é igual a isso. E o DRE, ó, igual a isso, ó, DRE. Beleza. Vou dar um nome para esse arco, tá? Para a gente poder trabalhar com ele. Então, se aqui for o arco X, como aqui vale X, aqui também vai valer X, aqui também vai valer X, tá? Tem medidas iguais. Então, ele quer saber a medida do ângulo BEC. Ó, BEC. Então, ele quer saber esse ângulo alfa aqui, ó. Bom, então, de novo, pessoal, tentem fazer aí, tá? Acho que com essas informações já dá para vocês terem uma boa noção. E uma coisa que vocês precisam lembrar aqui é que a medida de todo o triângulo, a circunferência, vale 360 graus, né? Então, primeira informação. E a segunda é a do ângulo inscrito ou não à circunferência. Bom, aqui, se vocês notarem, a gente tem um ângulo de 60 graus. Eu quero que vocês enxerguem o seguinte: a gente precisa saber esse ângulo alfa. Mas para saber o alfa, a gente precisa primeiro identificar qual que é esse ângulo aqui, ó, dessa parte da circunferência. Por quê? Porque se a gente tiver tudo, a gente vai saber que tudo vale 360 graus, certo? E a gente fecha o exercício. A gente vai saber que o x mais o x mais o x mais esse outro ângulo aqui, que eu não sei quanto que é por enquanto, vale 360. E sabendo isso, a gente sabe que o ângulo inscrito, ó, ele enxerga um arco. Tá vendo? Então esse arco aqui que ele enxerga vai ser a gente vai poder discriminar ele, tá? Mas aí você tem que lembrar, quando o ângulo está inscrito na circunferência, ele enxerga um arco. Quando o ângulo ele está fora da circunferência, mas ele enxerga um arco, se aqui vale 60, a gente sempre vai falar que se aqui vale x, desculpa, eu vou chamar de outra letra, só para não confundir. Se aqui vale k, o arco da circunferência vai valer 2k, tá? E a chave para matar o exercício era isso. Então vocês precisam lembrar isso. Sempre quando a gente tem um ângulo externo, que ele enxerga a circunferência, o ângulo interno desse triângulo vai ser um K, um 60, por exemplo, e o ângulo que ele enxerga na circunferência, o arco que ele enxerga na circunferência, vai ser o dobro daquele ângulo externo. Então, se aqui é 60, aqui vai ser 120. E aí, como eu falei, né? Então, se a gente somar todo o arco da circunferência, ele tem que dar 360, porque dá uma volta completa, né? Então, ó, o x. Então, a gente vai ter um x
Nossa, tá bem ruim, né? Acho que o verde tá bacana, né? A gente vai ver que o x mais o x mais o x... Quem que são esses x, né? Ó, esse x mais esse x mais esse x mais o 120. Tem que dar quanto? 360, né? Que é uma volta completa na circunferência. Ó, eu tenho um carro, outro carro e outro carro. Vamos somar, então. São 3 carros, né? X mais x mais x. Eu vou passar esse 120 para o outro lado. E ele vai passar subtraindo. Então vai ficar 360 menos 120. Ou seja, 3x vai ser igual a 240. Vou pegar esse 3 que está multiplicando, passar ele dividindo. Então vai ficar x 240 dividido por 3. 240 dividido por 3 é quanto, né? Se a gente ignorar o zero aqui, ó, 24 dividido por 3 dá 8, né? Então 80. E acabou o exercício? Sim. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o ângulo inscrito enxerga um arco. Então ele está enxergando 80 graus. Mas, lembrando como a gente já conversou, se o ângulo ele enxerga, né, o ângulo externo da circunferência. Quando eu falo externo é que ele não está aqui no centro, né? Que tem um centro de circunferência. Se o ângulo externo da circunferência, né, ele enxerga um arco que vale K, então o seu interno vai valer K sobre 2, vai valer a metade. Ou seja, o alfa... Ixi, a caneta preta acabou, hein? Infelizmente. Mas acho que o verde tá bom, né? Então, vamos ver se o azul funciona. Então, o alfa vai ser, ó, o x sobre 2. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu falei aqui, ó. Se o ângulo externo ele está enxergando um arco, esse ângulo externo vale K e o ângulo interno vai valer 2K. Mas, se eu tenho um alfa aqui, ó, é como se ele fosse 2K já, né? Desculpa, é como se o x fosse 2K. Então, o alfa vai ser a metade de x, tá? Então, é isso que vocês precisam saber. Eu fiz esse exercício por causa desse conceito, né, de ângulo inscrito na circunferência. Então, se o ângulo está inscrito na circunferência, tá? E é um ângulo externo, né, externo ao raio, ele está enxergando um arco, e esse arco vale x, então, se o arco vale x, o ângulo que enxerga ele vai ser metade, então vai ser x sobre 2. E se o x vale 80, então a gente sabe que o alfa vai valer 80 dividido por 2, que vai ser 40. Então, o alfa vale 40. Tem gabarito? Tem. Letra B. Cuidado, tá, pessoal? Porque o x vale 80 e tem 80 no gabarito também. Mas lembre-se que você não está procurando o x, tá? Não é, o ângulo inscrito na circunferência externo que enxerga um arco não é igual ao tamanho do arco. Tá? Esse aqui é o tamanho do arco. O arco vale 80, então o seu ângulo vale 40. Tá? Até pelo tamanho, pela proporção, vocês conseguem enxergar isso, tá? Geralmente nos exercícios é bom que vocês tentem enxergar a proporção também, que ajuda bastante. Olha o tamanho desse ângulo aqui, ó. Olha o tamanho desse ângulo aqui. Pô, eles são bem diferentes, né? Por mais que nem sempre a proporção esteja totalmente relacionada, ou nossos olhos podem nos enganar também, mas a gente dá para ver que tem uma diferença bem grande, né? Então, aí vocês poderiam lembrar disso, né? Que sempre é a metade ou o dobro, né? Isso aqui vale 2K, aqui vale metade, que é K. Isso aqui vale K, aqui vale o dobro, que é 2K. Tá certo? Muito bem, então, pessoal, vamos seguir aqui. Agora eu quero fazer o exercício... O exercício 3 da aprendizagem, que está bem no começo. Vou apagar aqui, tá, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. São exercícios que você já precisa ter uma carga de conhecimento bacana.
Então, assistindo os vídeos, lendo a apostila, eu acho que dá pra gente resolver os exercícios tranquilamente. E não tem problema se vocês não conseguirem. Ah, professor, não saberia fazer isso na hora da prova. Não tem problema. Aqui não é a prova, tá? Vocês fiquem bem tranquilos. Precisa ter treino, precisa fazer bastante exercício, ler bastante, escrever. Escrever também é um método de ensino bem bacana. Então vamos lá. Eu vou fazer o exercício 3 da página 115, tá? Que é de fixação. Fixação. 155, tá? Página 115. Desculpa, página 115. Isso aí. Bom, esse exercício, ele também é um pouco mais objetivo, mas ele pede já que você tenha alguns conceitos. Eu escolhi ele exatamente por causa disso, porque ele não dá figura nenhuma. Vamos escrever ele aqui, né? Um triângulo isósceles. Vou colocar só assim, tá? Um triângulo isósceles. Tem dois lados. Tem dois lados congruentes. Congruentes. Ah, ele já fala que congruente significa medidas iguais, mas ele poderia não ter falado isso, tá? E um outro lado chamado base. E um outro lado chamado base. Tá vendo que ele está descrevendo exatamente como é um triângulo isósceles, né? Mas ele poderia não ter falado isso, tá? Ele poderia ter falado só um triângulo isósceles e partido para a pergunta. Porque você tem que já saber as propriedades do triângulo isósceles, né? Que ele tem dois lados congruentes, né? E um outro lado que chama base, tá? O lado que não é congruente, né? Que não é igual, chama base, tá? Então, assim ele fala. Então, se um triângulo isósceles, ângulo externo, então, triângulo isósceles, o ângulo externo relativo, o ângulo externo relativo ao vértice oposto, ao vértice oposto da base mede 130 graus, da base mede 130 graus. Então, os ângulos internos desse triângulo valem os ângulos internos valem. Resumir, tá? Bom, ele não dá figura e ele só pede para você quanto valem esses ângulos internos. Mas você precisa saber desenhar. Então vamos desenhar a figura aqui? Acho que a azul tá bacana. Bom, então, triângulo isósceles, né? A gente sabe que ele tem dois lados iguais e um lado que é diferente. E também ele tem dois lados iguais, ó, dois ângulos iguais e um ângulo que é diferente. Tá? Igual eu falei para vocês, pessoal. Lembrem sempre que o ângulo enxerga o lado, o ângulo enxerga o lado, ó, e o ângulo enxerga o lado. O ângulo diferente enxerga o lado diferente, os ângulos iguais enxergam os lados iguais, tá? E ele está falando que, ó, o ângulo externo relativo ao vértice da base, ó. Essa aqui é a base, né? Por que é a base? Porque enxerga um ângulo diferente. Ele poderia estar deitado, e a base estaria deitada, tá? Então, mas aqui eu desenhei ele assim para ficar mais fácil, tá? Então, o ângulo externo. Qual que é o ângulo externo à base? Cuidado, pessoal, porque eu lembro desse exercício no cursinho, tinha gente que desenhava o ângulo
com uma reta aqui, ó. Tá? Mas não é assim. Vocês precisam lembrar que as retas, elas são teoricamente infinitas. Então, o que acompanha essas retas, ó, vocês precisam fazer a continuidade delas, ó. Estão vendo? Eu vou desenhar só uma aqui, porque é só uma que a gente vai precisar para fazer o ângulo externo. Então, eu vou prolongar essa reta. E o ângulo externo vai ser o quê, ó? Vai ser esse ângulo que vai estar aqui fora, ó. Eu vou falar que vale x. Tá? Então, esse aqui é o ângulo externo à base. Né? Só que ele está falando quanto vale. Ele fala que vale 130. Então, vamos trocar o x por 130. E ele pede os ângulos internos. Tudo bem? Aí, de novo, tem algumas formas de fazer esse exercício também. Tá? Eu vou resolver ele da forma, eu não diria mais longa, mas eu diria a forma mediana. Só objetivamente, você poderia resolver aqui, ó, de cabeça, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual ao ângulo externo do outro ângulo. Ou seja, somando esse ângulo mais esse ângulo, tem que ser igual ao ângulo externo que tiver aqui, ó. Mas, vamos resolver ele passo a passo? Bom, então aqui ele fala que são triângulos isósceles, né? Então a gente já desenhou tudo do enunciado, então podemos apagar. E o seguinte, né? Então, primeira coisa que a gente pode falar aqui, né? Esse ângulo aqui, ó, que vale, vou falar que vale x, eu não sei quanto vale, mas eu sei que a soma, né, eu sei que o ângulo em uma reta tem que dar 180. Isso aqui vale 130, quanto que vale aqui, ó? Vale 50, né? Por quê? Porque 130 mais 50 dá 180. Então eu já sei que esse ângulo vale 50. E esses dois ângulos embaixo, quanto vale? Não sei, eu vou falar que vale y, por exemplo. Isso aqui vale y, aqui também vale y. Tá? Os ângulos internos. Muito bem. Então, os ângulos internos, né, esse aqui vale y, aqui vale y, aqui vale 50, eu já consigo resolver, né? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, 50, que a gente já descobriu, mais o y, tem que dar 180. Ou seja, 50 mais 2y tem que dar 180. Então, o 2y vai para 50 para o outro lado, dá 180, menos 50. Não sei se dá para vocês enxergarem, né, pessoal? Tá um pouquinho claro. Assim fica pior, né? Meu pincel tá meio ruim também. Vou tentar escrever outra cor aqui. Então vamos lá, o 50 mais o 2y vai dar 180. Por que 2y? Porque eu já somei aqui, tá? Y mais y. 2y, então 180 menos 50. 2y igual a 180 menos 50, 130. Então, vou passar o 2 dividindo, né? 130 dividido por 2, que dá 65. Tudo bem? E aí acabou o exercício, né? Por quê? Porque ele pede o seguinte. Ó, os ângulos internos desse triângulo medem, e aí ele dá três medidas de ângulos. Né? Ele quer primeiro o ângulo, ele quer primeiro o ângulo, pelo menos aqui na sequência, né? O ângulo diferente, né? O ângulo da base, que vale 50, a gente já descobriu, né? Esse aqui vale 50. E os ângulos dos vértices, né? Desculpa, os ângulos internos do triângulo isósceles, que são iguais, que valem 65. Então o gabarito é a letra E. Tudo bem, pessoal? Também é um exercício um pouco mais objetivo, né? Não tem muito segredo, não. E é isso. Próximo exercício, e último, né? Já está dando 11 horas aqui, que era o tempo que eu tinha planejado. É o exercício 1 da fixação. Para a gente fechar.
Então, se vocês quiserem seguir aí, vou escrever aqui. É o exercício 1 da fixação da página 116. Então, se vocês quiserem começando aí, podem fazer ele. É um exercício do Enem, que eu acho que corrobora bem para a gente poder fechar essa parte da aula. E eu não vou escrever ele aqui todo não, porque a gente vai ocupar bastante tempo. Eu vou escrever só a parte mais importante, tá? Vamos ler juntos, então. Ele fala o seguinte. Durante o treinamento, um atleta percorre metade de uma pista circular de raio R, conforme a figura a seguir. E aqui o que eu recomendo para vocês? No exercício do Enem, sempre que ele tiver figura, olhem a figura. Tá? Primeira coisa. Se tiver uma tabela com dados, um gráfico, olhem o que é esse gráfico, o que é essa tabela, o que é essa figura. Por quê? Porque olhando a figura, você já tem uma noção mais ou menos do que ele quer dizer. Ó, ele fala que um treinamento, né, um atleta tem uma pista circular que ele está percorrendo tem raio R. Bom, já pode ter uma confusão aí, né? Então vamos olhar a figura. Na figura, ele já tem aqui ó, um semicírculo, ele tem alguns triângulos, tem dois R's, né, que está chamando de raio, e tem o θ aí no meio. Já vai desenhar. Bom, tudo bem, então já dá para entender melhor o que ele está falando, né? Ó, a sua largada foi dada na posição representada pela letra L. Então vamos desenhar a figura aqui e a gente começa a brincar com ela. A gente tem um semicírculo. Ele está falando que aqui é o L. Olha, aqui que é o A. Aqui é o F. Aqui é o C. Eu vou desenhar já aqui os triângulos, tá? Que ele está fazendo, pontilhado. Aí a pergunta é, por que ele está fazendo pontilhado, né? Pessoal, lembrem sempre que pontilhado significa que você não consegue enxergar isso efetivamente. Quer dizer que é provisório, quer dizer que é uma coisa invisível. A gente vai ver muito isso nas figuras geométricas, principalmente 3D, que quando tem pontilhado, quer dizer que está no fundo, que você não consegue ver, mas é só para ter uma representação, tá? Continuando, então. A sua largada foi dada na posição representada pela letra L. Então ele partiu daqui, ó, do L. E a chegada representada pela letra C, ó. Então ele partiu daqui e vai chegar aqui, tá? E a letra A representa o atleta. Ó, então quer dizer, o ponto de partida é a letra L, o ponto de chegada é a letra C. Só que o atleta, ele não está fazendo uma linha reta, ele está fazendo uma semicircunferência, ó, ele está andando pela circunferência. E o atleta está aqui, ó, na letra A. Isso aqui nem funciona mais, né? O atleta está na letra A atualmente. O segmento LC, ó, LC, que é tudo isso, é o diâmetro da circunferência. E aqui diâmetro, pessoal, quando a gente tem uma circunferência, a gente tem um centro e tem um raio. O diâmetro é o outro segmento do raio. O diâmetro são dois raios, ó. Se a gente tem um raio aqui e um raio aqui, tudo isso é o diâmetro. Tudo bem? É importante isso, eu não falei durante as aulas, porque ainda não é parte da matéria, mas o diâmetro, ele é duas vezes o raio. Tá? Então, a gente tem um raio aqui, a extensão do outro raio é o diâmetro, ou seja, o diâmetro é o tamanho dessa circunferência passando pelo raio. Tá? Bom, continuando. Ele fala que aqui é o diâmetro da circunferência, e o centro da circunferência está representado pela letra F. Ó. O F é o centro da circunferência. Então, se a gente estivesse prolongando a circunferência aqui, ó, a gente teria o F como o centro. Sabemos que qualquer posição que o atleta esteja na pista, então qualquer posição da circunferência que ele esteja na pista, os segmentos
LA e AC são perpendiculares. São perpendiculares. O que significa? Aí vocês têm que lembrar que perpendicular significa que faz 90 graus, tá? Se eu tenho uma reta R aqui e reta S, se eu falo que elas são perpendiculares, significa que elas fazem 90 graus entre si. Tudo bem? Perpendicular é igual a 90 graus. Perpendicular. Tá? Vocês vão ver que na figura ele até coloca, né? Aqui, esse quadradinho, né, com ponto. Significa 90 graus. Tá bom? E aí ele fala, né? Seja o ângulo θ, né, seja θ o ângulo que o segmento AC faz com o segmento FC. E já desenha aqui o θ, né? E aqui na parte mais importante do exercício, eu vou escrever ela aqui porque a gente tem que analisar ela. Então, quantos graus... Vou escrever aqui, ó. Quantos graus mede o ângulo θ o ângulo θ quando o segmento AC medir R. Medir R. Muito bem, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam entender aqui, né? O que ele está falando que é R? Ó? O R é quando você vai de algum segmento da circunferência até o seu raio. Então, ó, daqui até o raio, ó, o raio não é, o centro, né, até o centro. O centro não é F, então aqui é o raio. Ó, aqui também tem uma ponta de circunferência. A gente não vai até o raio, então aqui também é R. A gente não vai da ponta, né, da circunferência, da borda da circunferência até o centro, então aqui também é R. Tudo bem? O que ele está falando? Quantos graus o θ vai medir quando o segmento AC também medir R? Ó, AC, ó. E aqui o segredo é o seguinte. Vocês lembram que esse pontilhado significa que ele está provisório? Então ele está caminhando? Ele quer quando o atleta estiver mais ou menos aqui, ó. Como que eu sei que é aqui? Porque eu sei que o AC, ó, o A até o C, ele vai ter que valer R também, ó, que é o que ele fala no exercício, né? Mas eu sei que de qualquer borda da circunferência até o centro vale R, ó. Ah, professor, mas o θ agora tem um meio aqui. Como é que eu vou calcular isso aqui? Vocês precisam lembrar que se o atleta tá nesse ponto aqui, ó, não existem mais esses triângulos. Ó, não existem mais esses triângulos. Tá? E agora o θ, ele também se mexeu. Agora o θ só vale esse pedaço aqui, ó, desse ângulo. Interessante, né? Esse exercício do Enem foi bem interessante por isso, porque os alunos precisavam entender que a figura ela está passando com o tempo. E o ângulo ele também se mexe com o tempo. Se ele falasse que o atleta está nesse ponto A aqui ainda, tudo bem, o ângulo θ é aquele antigo. Mas agora o atleta está aqui. Então, além de a reta ter se mexido no triângulo, o ângulo também se mexeu no triângulo. Tá? Então agora o ângulo foi para cá. Ó. O θ vale só esse pedacinho aqui. Ó. Tudo bem? E aqui, se vocês conseguirem chegar nessa ponta do exercício, eu acho que vocês conseguem resolver. Por quê? Olhem esse triângulo aqui. Ó. Eu tenho um lado que vale R, outro lado que vale R e outro lado que vale R. Ou seja, os ângulos, quer dizer, desculpa, as medidas desse triângulo são todos iguais. Em que caso de triângulo nós vamos ter as medidas todas iguais? Só existe um caso, que é um caso bem interessante, de um triângulo que eu particularmente gosto bastante, que é o equilátero. O que é o triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais.
Então, isso aqui vale R, aqui também vale R, aqui também vale R. E automaticamente, vocês precisam saber, e de novo, vocês têm que levar para a prova, um triângulo equilátero, duas características importantíssimas. Os lados são iguais e os ângulos também são iguais. E aí, vocês poderiam não lembrar quanto vale um ângulo de um triângulo equilátero. Mas você poderia chamar todo mundo de x, né? Então, essa aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x. Eles são iguais. Só que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, ó, ficaria 3x igual a 180. Então, passando 3 dividindo, vai ficar 180 dividido por 3, que dá 60. Se vocês lembrarem disso já antes, tá ótimo. Então, aqui eu sei que vale 60, 60 e 60. Tá? E ele não quer esse ângulo aqui, ó. Olha o ângulo que ele quer. Esse ângulo aqui, ó. Olha só que coisa, pessoal. Que lindo. Não é lindo, pessoal? Eu acho uma beleza. Se vale 60 aqui, ó. R, R e R. R, R e R. Se vale 60 aqui também vale 60. E tem 60 no exercício? Tem. Letra C. C de circunferência. Legal, né, pessoal? É muito, muito bacana. Vocês estão vendo aqui que na teoria, né, da matemática, do ensino médio, isso aqui acaba sendo bem simples. Mas se vocês não sabem, tudo bem. Eu também não sabia, né? Provavelmente no meu primeiro ano de cursinho eu nem conseguiria resolver esse exercício. Mas, de novo, vocês precisam ler a teoria, fazer os exemplos, entenderem os exemplos, assistirem às aulas, me acompanharem nessas lives também. O objetivo da live não é que vocês já saibam, não, pessoal, tá? Não se preocupem com isso, não. O objetivo é que eu estou pensando que vocês assistiram às aulas, que vocês viram os exemplos, leram a apostila, mas mesmo assim tem dúvidas. E é natural. Então a gente vem aqui, faz os exercícios, retoma a teoria, relembra algumas coisas. Ó, eu falei triângulo equilátero, triângulo isósceles, circunferência, o ângulo inscrito, tá? O raio, agora eu falei de diâmetro, ó, perpendicular, falei dos ângulos internos do triângulo, o ângulo externo, retas paralelas. São coisas simples, mas que caem no vestibular, tá? Naturalmente vai cair, com certeza, em alguns dos vestibulares que vocês vão fazer. E é isso, tá, pessoal? Então a gente termina por aqui essa live. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham entendido, se mantenham focados, se mantenham com uma boa rotina. É importante que vocês mantenham essa rotina, tá? Eu sei que é um momento muito difícil para todos nós, todo mundo está sofrendo bastante. Mas tirem dúvida comigo, com a Vitória, com o Richard, estamos aqui para ajudar vocês. Façam críticas, tudo bem? Podem criticar, podem sugerir algumas coisas, principalmente para mim, seja nos vídeos, seja nas aulas, seja no áudio, na câmera, na luz, também que eu me preocupo bastante. Eu quero que vocês entendam bem, tá? Então é isso, pessoal. Ótimo final de semana para vocês, aproveitem bastante. E a gente vai ter, só de novo, né, confirmando, uma live amanhã, às 10 horas da manhã também, fazendo a live 3. Das aulas 3 que também já estão disponíveis no YouTube, já está disponível no Drive. E nas 18 horas eu farei uma outra live, e aí vai ser na plataforma do Google Meets, que eu quero apresentar para vocês alguns slides falando um pouquinho sobre a carreira e o curso de engenharia, tá? O que é engenharia, no que ela trabalha, o que você pode fazer como engenheiro, quais são as matérias que você estuda na engenharia, falar um pouco para você sobre a universidade. Se vocês assistiram meu vídeo do Enem, eu já falo um pouco sobre o que é a universidade, o que é a faculdade, falar um pouco especificamente da minha experiência com a faculdade, com a universidade. E é isso, tá, pessoal? Aproveitem bastante, qualquer dúvida, estou à disposição. E obrigado por assistirem essa live, obrigado pela presença de vocês. E é isso, pessoal. Tem que ficar empolgado, tem que ficar feliz, né? Espero que vocês estejam todos bem. E juntos, vamos superar isso aí. Bom, pessoal, um abraço, tudo de bom. Até mais, tchau, tchau.